motores aqui, um olho no peixe, outro no gato. Aqui o outro celular vai passar no IBCF. Espera aí. Bora lá que dá tudo certo. Só um minuto. Agora vai. Vamos lá. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro maravilhoso. Estou esperando a minha convidada entrar aqui. Se você já estiver aqui, me dá aperta no maisinho aqui do vídeo. Bora lá. Elizabeth Chinchi, se eu não me engano, tá tudo certo. Elizabeth, se estiver aqui, me dá um salve, dá um oi aqui para mim poder te incluir. Hoje nós vamos ter um encontro bem bacana, vamos falar de coisas novas. Para quem é do Instituto, é um começo de uma nova trajetória também, dos encontros presenciais fora da sede, onde dia 16 agora nós vamos ter um encontro no espaço da Elizabeth. E quem quiser fazer também encontro nas suas regiões, é só entrar em contato com a gente, que a gente explica direitinho como é que funciona. São encontros presenciais, então o encontro desse mês de setembro, não, estamos em setembro, setembro, ele vai ser neste próximo final de semana, e a Elizabeth está aqui já. Aperta no... Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Vamos lá. Chamei aqui, Elizabeth, vamos ver se você entra. E a gente poder expandir essa mensagem do Instituto. Oi, Elizabeth, boa noite. Olá, Inácio, boa noite a todos. Tá ouvindo bem, Elizabeth? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Está tranquilo? Sim. Então está ótimo. Inclusive, todo esse jardim atrás de você, eu não tenho esse prazer, né? Que aqui eu só tenho parede, um projetor aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, com certeza. Minhas plantinhas fazem parte também. Ah, isso aí. Então, Elizabeth, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. A gente faz esses encontros até para a gente trazer informações maiores para quem não é associado também do Instituto e ver que a gente está unindo forças com pessoas maravilhosas como você, onde você também aceitou o convite de, no próximo final de semana, fazer um encontro presencial. Então, Elizabeth, a gente colocou um tema para falar de inclusão, né? Então, se apresente aqui para todo mundo e vamos falar de inclusão, né? Com certeza. Tá bom, Inácio. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, a confiança, né, sua e do Instituto, que eu faço parte já há algum tempo, e agora eu sou voluntária também, porque eu acredito nessa causa, né? E a minha vida é motivada por causas que eu acredito. E foi interessante que quando a Dani entrou em contato comigo, vamos fazer a live e tal, qual é o tema? Assim, meu Deus, qual é o tema?
E eu entendi como uma sintonia tão grande, Inácio, que foi isso tudo essa semana, né? É tudo muito vapt-vupt. E a sintonia, ela falou, que tal esse tema, inclusão, né? A constelação, a inclusão na constelação familiar. Eu respirei fundo, assim, danados, que sintonia, Inácio. Porque a minha vida, ela é marcada por aquilo que sai da minha alma, tá? E a inclusão é da minha alma. Começou já há 38 anos atrás, nesta vida, né? Mas existe algo sistêmico que há muita exclusão no meu sistema familiar. Então, eu venho para olhar para tudo isso. Então, há 38 anos atrás, eu fui chamada para fazer um estágio na ACD, né? Acho que todo mundo conhece, Associação de Ciência Física e tal. E foi no setor de psicopedagogia. Eu não sabia, tinha acabado de me formar, estava com meu bebê, o segundo filho, e eu fui para ficar 1 ano e eu fiquei 4 anos. E aí começou a minha jornada, né, de algo assim muito importante de se trabalhar com aquele que é especial, né? E nessa minha jornada eu não sabia, ao mesmo tempo eu estava com um filho especial também, né? Então, aquilo era coisa de alma. E quando eu via exclusões ou dificuldades, aquilo mexia muito com a minha alma, né? Eu lembro na CD, 38 anos atrás, uma mãe virou para mim, né? Eu estava fazendo trabalho, oficina psicopedagógica. E uma mãe falou, é muito fácil a gente ter que vir para cá. O problema é pegar trem, é pegar ônibus e as pessoas ficarem me olhando com aquele olhar de espanto. Fazem 38 anos eu não esqueci dessa dor dessa mãe, né? O problema não era o filho, mas era o olhar, né? A rejeição, o preconceito. E aí eu fui trabalhando e fui ficando com as crianças mais difíceis, que depois, com o tempo, fui aprendendo que são as crianças mais amorosas, né? Fui aprendendo com quem? Com Bert Hellinger. Então, inclusão tem que falar de constelação, porque a inclusão está em constelação, e constelação é um ato de incluir, né? São movimentos da vida. Então, eu fui caminhando, saí da CD quando entrei na prefeitura, né? Eu fui concursada, entrei como psicóloga e aí eu comecei um projeto de inclusão lá. Então, eu trabalhava em um ambulatório em Pirituba e naquela época se tinha uma equipe de multiprofissional, né? Tinha fono, psicólogo, físio, TO, psiquiatra, peças raras, assim, que hoje a gente não tem mais, né? São 30 anos de serviço público e isso a gente foi vendo terminando. Então, eu fui sentindo as dificuldades de cada criança e também dos seus pais, né? Exatamente a questão da exclusão, do preconceito, da má palavra, da falta de um bom olhar. Quer me perguntar algo? Vai. Vamos lá, Elizabeth. Então, quando você fala de inclusão e fala tudo essa sua experiência, essa história, né? A gente vê que tem, com certeza, dentro da constelação, muita coisa a ser vista, né? A ser explicada. Mas a gente vê que muita gente, às vezes, se preocupa da seguinte forma: não aconteceu comigo, né? Isso não tem nada a ver comigo. Para que eu vou me preocupar? Mas aí a vida é muito louca, né? Às vezes ela dá uns repente e sempre, com certeza, eu acho que todo mundo conhece alguém. Eu tive uma conversa maravilhosa com um grupo de mães autistas e a gente vê o quanto elas têm necessidade de algo mais. E nesta inclusão,
eu vou dizer uma coisa bem simples, que a gente tem que incluir todo mundo, né? Porque se a gente não começar pela base, né, que é incluir pai e mãe, aí as coisas não funcionam, né? Então você me contou também que você trabalhou como voluntária, fazendo constelação aí na saúde por um bom tempo, né? E agora, com certeza, toda essa experiência que você absorveu, todos os projetos e cursos que você fez. Então, eu acho que, primeiro, muito agradecido por conhecer a sua história. Eu acho que é uma história rica e como a história de todos que estão aqui nos assistindo, todo mundo tem uma história rica. Então, fica o convite é bem simples, vamos unir forças. Então, o IBCF é Juntos Somos Mais Fortes. Então, eu uno a história da Elizabeth com a história minha, com a história do seu quê, com o sistema, e fica algo bacana. Agora, vamos lá na prática, né? Tenho uma pessoa com problemas e que precisa de ajuda. O que, nesse trabalho que você vem fazendo, auxilia as famílias? Porque a gente vê que às vezes não, a maioria das vezes, quem sofre mais, a maioria das vezes são as mães, né? Que fica muito fácil, às vezes, para o homem abandonar o barco e deixar essa parte toda para a mãe. Então, o que a constelação ajuda nesse sentido, as famílias a passarem por essa situação que praticamente, na maioria dos casos, ela é eterna, né? Sim, eu acho que a constelação ela dá um salto muito grande. Como eu disse, eu fui concursada, fazia psicoterapia, ludoterapia, psicopedagogia, oficinas de psicopedagogia. Eu trabalhava nos últimos 20 anos com uma fonoaudióloga e nós trabalhávamos muito com a inclusão e terapia a essas crianças e orientação aos pais. Quando eu saí do treinamento do Bert Hellinger lá em Águas de Lindóia, isso já fazem mais de 16 anos, eu estava me formando em 2008 com o Renato Bertatti, eu me atrevi a fazer constelação em uma unidade básica de Pirituba, que é o BS Pirituba, foi lá que eu me aposentei. Eu iniciei a constelação, então eu fazia acolhimento semanalmente, acho que de 30 a 50 pessoas passava por nós. Quando iniciei a constelação familiar, houve uma redução na fila de espera muito grande. Então, eu já estava quase eu e mais uma ou outra psicóloga, porque todo aquele pessoal que havia entrado, alguns desistiram no meio do caminho, outros haviam já se aposentado. O que a constelação? Para mim, a constelação ela vem auxiliar totalmente no processo de inclusão, de auxiliar a família e auxiliar a criança. Então, quando eu fazia uma constelação para a criança, através da mãe e do pai, né? Lembro até um caso de uma mãe que trouxe uma questão que a criança não ia para a escola de jeito nenhum. Não conseguia ir para a escola. E ela entrou em desespero. A criança já estava com 7, 8 anos e nunca tinha ido à escola, porque chorava demais. Naquele momento, eu propus para ela constelação. E aí se verificou o quanto essa criança estava presa, né, por medo, por deixar aquela mãe sozinha. Foi um atendimento. Ela voltou depois de um mês, um sorriso até aqui, falando: meu filho está na escola. Assim, é um fato, Inácio, que o serviço público, as pessoas, elas não têm condições, de fato, de ir toda semana para uma terapia. Nós, psicólogos, costumamos dizer e interpretar, está fugindo, né? Não quer olhar a situação, mas existe um fato real, eu não tenho dinheiro para condução, Inácio, eu não tenho, mas que eu queira olhar para algo, nós sabemos,
a dificuldade de você olhar para algo profundamente. Mas existe um fato, né? Entre ir para uma terapia e pôr arroz e feijão no prato, é arroz e feijão no prato. Com a constelação, para as pessoas carentes, para todos, mas para as pessoas carentes, é a minha bandeira. Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu tenho uma experiência de 16 anos no serviço público oferecendo constelação. Eu tinha e tenho ainda, porque quando eu me aposentei, eu continuei esse trabalho, né? Então, eu me aposentei fazem 6 anos e eu tenho trabalho como voluntária em Pirituba, no Centro Esportivo de Pirituba. De sexta-feira, uma vez por mês, eu fico o dia inteiro. Inclusive, essa sexta-feira. Tinha o último encontro, tinham 50 pessoas. Muitas novas, porque está chegando no ouvido que foi bom, que é legal, que é importante, quero conhecer a constelação, e muitos da época que eu atendia, né? Na época da UBS, mais de 10 anos. Então, as crianças hoje, adolescentes, estão seguindo e eles divulgam a constelação e solicitam esse trabalho. Então, a constelação, ela, para mim, é essencial para um trabalho de inclusão, para um trabalho ao menos favorecido, bem auxiliar e muito mesmo. Cristine, eu acho, Elizabeth, que é uma coisa assim bem... você falou uma coisa aqui que me pegou forte, que aí eu vou falar como educador e como profissional, que muita gente critica o serviço público, e o serviço público tem excelentes profissionais. Tem pessoas maravilhosas que fazem um trabalho fantástico. A gente não pode se ater, às vezes, por um profissional e qualificar todos. Então, esse trabalho que você fez esses anos todos como voluntária já demonstra a pessoa que você é, né? Então, você imagina que tudo que você fez, quantas pessoas você ajudou. E, às vezes, não é só por questões da condução, da estrutura e de tudo, mas, infelizmente, Elizabeth, tem uma coisa um pouco, eu acho, até mais delicada que tudo isso, que é o achismo, né? Porque aí a mãe leva a criança, faz uma seração, sai de lá super entusiasmada. Aí ela chega em casa, às vezes, vai comentar com alguém, com o marido, e todo mundo fala, sai dessa aí que é fria, né? Então, é muito mais fácil influenciar as pessoas da maneira negativa do que da maneira positiva. E você fez um trabalho gigante aí durante todo esse tempo, né? Com certeza, de uma maneira de troca, né? Foi muito legal para você também, né? Para o seu crescimento profissional, para a pessoa que você é hoje, por isso que hoje você consegue fazer coisas maravilhosas. E também, quando você fala para mim que vai ser voluntária na sexta e no sábado a gente vai ter um encontro presencial contigo, então significa que você está a serviço, porque aqui no Instituto também são trabalhos voluntários e não são cobrados. E é um trabalho fantástico. Então, para você que está ouvindo aqui agora, o encontro presencial este final de semana vai ser com você. Então, eu acho que muita gente entra e sai das lives, né? E depois eu vou deixar essa live gravada e vou colocar tudo isso no texto. Mas eu acho que só o fato de você estar a serviço, né, Elizabeth? Isso também te traz coisas maravilhosas. Mas vamos lá. Eu vou te falar uma coisa assim que hoje eu acredito que muita gente se preocupa, e é uma preocupação minha, é uma preocupação do Instituto, e com certeza é uma preocupação, acho que de todo mundo, que é o quê? Nós estamos falando com a Elizabeth, que é uma pessoa que tem muitos anos de experiência, muita vivência, muitas horas de trabalho. Então é uma pessoa que tem condição de fazer um trabalho bacana. E a gente lida com vidas, né? Principalmente com relação às inclusões. Então eu vejo que você está preparada
E as pessoas têm que se prepararem, até mesmo sendo um trabalho voluntário, para poder fazer um atendimento legal, para poder fazer um trabalho bacana, porque é uma situação delicada. E volto a dizer para vocês e quem trabalha com esse tipo de situação, meus parabéns. Eu vejo que vocês se dedicam ou dedicam a sua vida para o próximo, né? E eu acho que é o trabalho que a gente quer fazer aqui. Vou te fazer uma pergunta, Elizabeth, com relação a essa questão da inclusão. Quando você fala que você vê com os pais ou vê com a mãe e vê as necessidades da pessoa que tem necessidades especiais, a gente não está falando só de criança, né? A gente está falando de qualquer idade. Quando você entra, exemplo, numa pessoa que tem essa necessidade especial e já é adulto e que tem discernimento, ele ouve, ele vê, ele participa, ele introduz tudo o que é feito, ou sempre fica as coisas para os pais decidirem? Essa é uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. Eu acho que quando um adulto ele tendo algumas dificuldades e entra num trabalho, num workshop de constelação, ele talvez não entenda intelectualmente, como todos nós, mas ele se beneficia sim. Eu tive muitos casos na UBS, onde haviam pessoas com quadros importantes e houve melhoras muito significativas. Uma delas, ela era totalmente presa, já uma senhora, totalmente presa à mãe, nunca havia casado, nunca trabalhava, totalmente dependente, num sistema extremamente emaranhado e salvadora da mãe. Com as constelações, eu via que ela ficava fora, mas ela persistia, ela ia. Hoje ela mudou de São Paulo, ela me mandou um WhatsApp, está trabalhando, a mãe veio a falecer e ela está seguindo a vida. É interessante quando o Bert traz, né? A constelação está a serviço da vida. E a vida, ela nos empurra para continuarmos, né? Então, é uma força muito grande. Eu fui aprendendo na minha vida. Eu nunca fui pensando o que ia fazer, foi acontecendo, né? Não pensei que ia casar com 20 anos, estava casada com um bebê no colo. Não pensei que ia ter um filho lindo, maravilhoso, e estava lá, né? Não pensei em nada e foi acontecendo. E agora eu olho para trás e vejo que cada dificuldade, cada percalço vai fazendo parte de uma evolução, Então, assim, a constelação ela auxilia as pessoas com dificuldades, sim. E eu vou me atrever até falar de forma pessoal. O Felipe, que é meu filho, ele deu um salto quântico quando ele iniciou as constelações. Isso é um depoimento meu. Ele deu um salto quando ele fez as primeiras, e ele continua com Renato Bertatti, e ele mal sabia escrever, com 18 anos, trocas, e ele constelou com o Renato, assim, será que eu consigo fazer uma faculdade? Eu quero estudar. E o Renato abriu o campus. E o Renato falou, eu não sei em que área, mas que está aberto. Está, Felipe. O bichinho se formou em relações públicas na Casper Libero, depois de ter passado por outras e ter sido excluído, né? E ele entrou, né, na Casper, e aí ele passou a escrever livros, então mesmo com todas as trocas, ele é um escritor e ele traz um conteúdo da constelação, né? Então ele entende que ele está a serviço, e quando eu olhei para tudo isso, eu tive que olhar que ele estava a meu serviço, né?
Então, assim, te dói, né? Mas você olha. Então, o que eu falo para uma mãe hoje? Entre fazendo milhões de sessões de terapia, faça uma constelação. Olhe, ele está preso em algo do sistema, seja seu ou seja do marido, porque ele está a serviço. Então, é um ser muito, muito amoroso. Quando eu estive com o Bert Hellinger, que ele fez uma só para crianças especiais, não sei se você lembra, muitos anos, lógico que eu estava lá. Aí ele falou o seguinte: olhe para o seu filho e diga, olhando nos olhos, que ele é o filho certo, mas tem que ser de alma. Uau! Eu peguei o telefone no intervalo, liguei para ele e falei: filho, você é meu filho certo. Aquilo eu falei de alma, e é verdade, né? Quando eu falei aquilo, ele chorava em compulsão. Sim. Aproveitei e falei para a outra também. Os filhos são os filhos certos. Não são os filhos que nos trazem problemas, eles não são os problemas, né? Mas sim os filhos de sistemas muito difíceis. Então, isso eu tenho falado em todos os grupos. Os problemas não vêm de baixo para cima, mas de cima para baixo. E é uma sequência, é uma força da vida. É uma força da vida. Que cada um fez o seu melhor. Cada um fez o seu melhor. É aprender a olhar o que passou e estar de acordo. Porque aí a gente se solta disso tudo. Olha que linda história, hein, gente? E aí você vê que está ali na origem, né? Quando ela se entrega a esse tipo de serviço, né? Porque ela passou por isso na sua vida pessoal e foi uma grande evolução. E eu falo de uma forma assim bem simples, que a gente tem grandes mentores, grandes líderes, grandes pessoas, como o Bert Hellinger, como o Renato Bertatti, que fazem um trabalho lindo e maravilhoso e que muda a vida das pessoas. E com certeza, muita gente que procura as constelações vem pela dor e fica pelo amor. Porque eu também coloco isso em tudo quanto é lugar que eu passo, que essa prática ou esse ensinamento ele é bom para a nossa vida pessoal, não necessariamente só para eu entrar num mundo novo, num mercado novo. Se eu sou contador, eu utilizo essa ferramenta no meu dia a dia e vice-versa. Então, que história linda. Eu lembrei muito com você contando a sua história, como eu também oriento as pessoas, eu acho que é importante a gente ter um grande mentor, uma pessoa que realmente leve a gente para o algo mais. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Bert, e eu lembro de um dia ele lá na casa dele, com aquele olhão azul dele, ele olhou para mim e falou: "Oi, Inácio, isso está meio bagunçado no Brasil, né? Cresceu demais, precisa organizar." Foi daí que nasceu a ideia do Instituto. E dentro do Instituto, nós temos várias escolas, vários projetos, várias pessoas, e aqui é inclusivo. Então, para você que tem um problema semelhante, que é um problema sério, né? É um problema lidar com tudo isso. Segue a dica da Elizabeth, que isso serviu para a vida pessoal dela. Seja filho, seja pai, seja mãe, eles são as pessoas certas nos lugares certos. E eu tenho um outro grande mentor que se chama Roberto Chiniachik, que teve um filho também desde cedo com deficiência. E a vida dele se pautou na vida do filho, que os médicos desenganaram quando era jovem. O filho dele fez 40 e tantos anos, faz pouco tempo, e tem uma vida praticamente normal. Eu acho que essa questão de inválido, às vezes, é uma coisa assim muito fora do eixo. Gente, todo mundo é igual, todo mundo tá aí e a gente tem que conviver. E, gente, eu fico muito triste quando eu vejo algumas exclusões de pessoas que têm necessidades especiais. E olha, eu vejo também que eles precisam de muito carinho, muito colo, muita atenção. Já é difícil
a gente que tem filhos normais dar atenção para os filhos. Imagine uma criança ou um adolescente ou um adulto que tenha necessidades especiais. E eu vejo uma coisa muito bacana na sua trajetória e tudo isso que você contou, que praticamente a sua vida foi pautada nisso. Você pegou da tua história pessoal, transformou numa história de poder ajudar o próximo e ajudou muita gente. Então, tem tanta gente com história bacana e eu vou falar de uma maneira simplista, né? A gente não pode julgar as pessoas por uma coisa se a gente não conhece a história dessa pessoa. A gente tem que entender melhor. E a constelação familiar traz isso de uma maneira maravilhosa. Então, Elizabeth, eu vejo o seguinte, eu reencontrei meu pai com 50 anos de idade, que é uma história natural de muita gente que foi criado por mãe e por vó. Mas eu sou uma pessoa muito diferente. Eu acredito que muito melhor depois que eu encontrei e me encontrei dentro das constelações. E eu vejo que o nosso trabalho, Elizabeth, e o trabalho do Instituto e de vocês, que são profissionais extremamente qualificados, é seguir esse ensinamento e levar adiante da melhor maneira possível. E a constelação familiar, ela é maravilhosa, ela é fantástica, sendo bem trabalhada, bem realizada, com profissionais qualificados. Então, para você que está ouvindo aqui, ainda está se capacitando, treinando, ou você que está ouvindo aqui não é desta área de constelação, sempre procure um profissional qualificado que com certeza na sua região vai ter. Elizabeth, vamos lá. Como que você conseguiu e como as mães conseguem administrar trabalho, um filho e a vida pessoal? Como é isso e como foi para você depois que você aprendeu tudo isso que você aprendeu com grandes mestres como o Renato e o Bert? Eu vou até adiantar um pouco que eu acho que ficou muito mais leve, né? Não ficou tão pesado, né? Porque eu vejo que a gente consegue administrar melhor as coisas. É assim para você? Sim, Renato, o Inácio, quando a gente entra num processo de autoconhecimento e de busca e trazer a sua força, isso tudo vai fazendo parte da sua vida. Eu era uma menina muito assustada, né? Com 18 anos eu nunca tinha comprado uma calcinha, vamos dizer assim, de fato. E tinha uma fobia social. Então, a psicologia não veio à toa para mim. Com 17 anos, eu olhei no Mackenzie, psicologia, é isso. Eu não sei, eu sempre fui empurrada. Sempre fui empurrada para a minha missão. A minha missão era essa, de trabalhar, né? de olhar para o outro e com isto me ajudar. Então, tá, eu ajudei muita gente, mas todos esses me ajudaram e muito, e muito. Então, além da inclusão, você não me conhece, mas você é danado. Acho que você é muito intuitivo. Eu trabalhei muito com empoderar as mulheres. Porque eu fazia grupos de mulheres, ainda faço, mas no empoderamento. Né? Então, é quando a mulher é abusada de todas as formas, e eu também, é você dar um basta nisso tudo. Então, é se empoderar. A gente é poderosa, sim. Sei, faz parte da vida. Faz parte da vida de você ir levando. E mulher é isso. A mulher trabalha, limpa a casa, cuida, não sei o quê, e a gente vai buscando o nosso caminho. O meu caminho é esse. É de trabalho, é de luz, é buscar uma força interna que vem provavelmente das minhas ancestrais, apesar de todas as confusões e as dificuldades, mas o que fica forte é a força. Então, vamos que vamos. Então, cada mulher que passa por mim, elas ficam empoderadas, sim. Sinto Olha, muito. tem que tomar cuidado, então, viu? Pelo amor de Deus. Viu?
Eu me A separei. mulher mais empoderada, ganhando seu espaço, ela tendo a sua vida, né? E tipo, a mulher é fantástica. A mulher é mãe, é profissional, é tudo. É tudo. O homem, às vezes, tem um probleminha, ou fica gripado, uma dor de cabeça, quase que se mata, né? A mulher não, ela enfrenta tudo. E a gente vê isso dentro de grandes mulheres, grandes famílias. E eu tenho 60 anos, minha mãe foi maravilhosa. Tipo, ela faleceu com uma doença grave, mas ela falou uma coisa e ela me deixou um legado, Elizabeth, que isso eu não vou esquecer nunca. Ela nunca ficou doente. Ela só ficou doente quando foi a hora dela. E quando ela faleceu, eu fiquei 45 dias com ela na sacada do meu prédio, sem conseguir dormir, porque ela estava com câncer no pulmão, não conseguia respirar. E aí ela me contou muita coisa que eu não sabia da vida dela, pessoal. E, tipo, coisas que me deixaram mais feliz de ser filho dela. Mas ela faleceu. No dia do velório dela, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Com certeza, não era porque é minha mãe, mas foi o maior que eu já fui na vida. E muita gente, não era pouca, muita gente chegava do meu lado, no meu ouvido, meus sentimentos pela sua mãe, mas ela salvou a minha vida. Ela era uma mulher maravilhosa. Eu devo a minha vida a ela. Eu não ouvi isso de uma, duas, eu ouvi de várias pessoas. E a minha mãe dava aconselhamentos, ela fazia coisas maravilhosas. E, às vezes, aqui a gente está no bate-papo, Elizabeth, às vezes uma palavra muda a vida de uma pessoa. Por isso que é muito importante a gente está aí trocando essa figurinha, batendo papo, trazendo histórias maravilhosas, porque a maioria do povo, a maioria das pessoas prefere ficar vendo novela, notícia ruim, e a vida não é, a vida é relacionamento, né? E eu vejo uma coisa que agora eu tenho certeza, eu estou aqui porque eu tive uma mãe e um pai, e a minha mãe deixou um grande exemplo de vida para mim, e esse exemplo que eu quero deixar para todos vocês. Façam bem, gente, ajudem as pessoas, não fica pensando só em você. Às vezes uma palavra amiga, alguma coisa, nesses encontros que a gente vai fazer, que nem sábado agora com a Elizabeth, são encontros maravilhosos, onde ali pode acontecer coisas maravilhosas. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente planeja, mas a vida é feita de pessoas e seres humanos igual a você. Pessoas que fazem o bem. Pessoas que não estão preocupadas só com a questão econômica, porque você me contou e a gente falou aqui que você trabalhou grande parte da sua vida como voluntária. E isso realmente não tem preço. E quando você faz algo para ajudar o próximo, o resultado vem. O resultado acontece. O resultado vem de uma maneira que você menos espera. Eu aprendi isso com Beth. Se você faz alguma coisa olhando só pelo dinheiro, não dá certo. Se você faz alguma coisa olhando o que você pode ajudar o próximo, com certeza o resultado vem. Então, Elizabeth, é o seguinte, para a gente começar a ir para os finalmente. Você vai fazer um encontro sábado agora. Esse encontro vai ser um encontro oficial do Instituto. Vai ser o primeiro encontro fora da sede, na capital. Que eu tive um encontro maravilhoso em Sorocaba, faz uns 15, 20 dias. E eu vi o quanto o Instituto está fazendo um trabalho, e vocês que estão se propondo a fazer esses eventos gratuitos, estão fazendo um trabalho maravilhoso pela vida das pessoas. Então, conta para todo mundo aqui como é que vai ser esse nosso encontro sábado agora. Inácio, primeiro, assim, você traz
o exemplo da sua mãe. A gente sempre fala nas constelações, né? Tudo se repete. Não só aquilo que é difícil, mas grandes exemplos, né? Então, você traz isso também da sua mãe, você está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Essa possibilidade, vai para Sorocaba, está aqui na live, vai para outro lugar, vai, é em prol daquilo que você acredita que é a constelação familiar. Eu acredito na constelação familiar, porque mudou a minha vida. E dessas milhares de pessoas que eu atendi, já há quase 17 anos, eu vejo mudanças, né? Então, assim, é uma bandeira que vale a pena a gente estar dando um sábado, uma sexta-feira, depois do congresso, vou estar lá às 7 horas da manhã, recepcionando, é porque é uma bandeira, é como a inclusão é da minha alma, porque é a minha história de vida, a constelação ela veio agregar totalmente, né? Então, antes de eu falar do evento, eu queria falar um pouquinho da importância do Bert Hellinger da constelação em inclusão, Inácio, em inclusão. Não, eu não conheço, nos meus 63 anos, um trabalho tão profundo de incluir, sem nenhum preconceito, parte de Bert Hellinger. Já li todos os livros dele, já estive em diversos encontros com eles, em Lindóias, em Águas de Lindóia, em Brasília, enfim. Ele já me encarou, me olhou e me tirou do fundo do poço com 2 palavras. Ele foi rude e eu caí chorando. E eu tinha falado, você me ajuda? Ele falou, e eu não te ajudei? Com aquele zoinho azul assim. Eu fiquei em choque, mas saiu tudo. Então, assim, é fantástico o trabalho. E, assim, ele nos leva para além da consciência pessoal, né? Com a consciência pessoal, fazemos horror, né? Coisas muito difíceis. Ele leva para a consciência sistêmica e para a consciência espiritual, que todos pertencem. Então, não dá para falar que constelação exclui ou quer curar algo. Ele não vai curar o meu filho, a constelação não vai curar o meu filho, mas vai mudar o meu olhar em relação a ele. Vai ajudá-lo a ele se olhar de uma forma diferente, a estar bem consigo mesmo. Então, constelação não busca uma cura daquele que é diferente, mas um respeito profundo. Então, quando eu falo isso, me emociona muito. Bert Hellinger traz um respeito profundo a todos os seres humanos. Não importa de onde ele vem, o que ele fez, o que ele tem. Bert Hellinger traz isso, né? Então, para mim me faz sentido inclusão, me faz sentido trabalhar com equiparação de oportunidades, com um novo olhar. Então, é inclusão e constelação familiar, ou constelação e inclusão, para mim, estão de mãos dadas. Eu acho que isso é fundamental, eu queria estar trazendo isso, uma visão mais ampla, muito maior, e é de respeito ao ser humano. E quando você respeita aquele que é diferente, ele se acalma. Se nós respeitássemos cada criança violenta, entre aspas, em uma escola, ela não seria violenta. Ela não seria. Então, é cuidar do nosso olhar, das nossas atitudes. As nossas atitudes é que podem estar modificando esse mundo. Né? Que lindo! Que lindo! Não é lindo, Inácio, é real, é real. Se eu não mudo o meu olhar em relação ao outro, é mudança de atitude, fazer barreiras arquitetônicas, ok, o engenheiro vai lá e faz, mas a minha atitude com aquele que tem um jeito que não me agrada, é isso. Então, uma pessoa especial, ela é minha, mas ela é sua, é da sociedade, é do bairro, é do prédio, é de todo mundo. Não dá para ficar jogando. E assim, se caiu aqui na minha casa, é meu.
Se caiu na sua escola, se você aí é professor, esse aluno é seu. Esse aluno é seu. Não vai jogar fora, não vai mandar para outra escola. Você vai aprender. Então, assim, é um aprender constante. É uma aprendizagem de vida, de vida. É isso. Eu acredito profundamente nisso. Evento de sábado, estou animadíssima. Então você já é PhD, você nem é graduada nem pós-graduada, porque a experiência de vida que você tem, ele te levou a um patamar muito maior. Mas vamos lá, vamos falar de sábado. Não é de nada, não. É a vida, é a vida. Sábado, das 9h30 ao 12h30, na Praça Santo Agostinho, número 70, perguntaram aqui. Primeiro andar, no Espaço Samadhi, vai ter esse encontro. Espero todo mundo, com várias novidades. É um olhar para você que vai chegar até a esse encontro. Né? Eu sempre trabalhei com aquilo que a pessoa necessita. Né? Então, eu ia em escola, trabalhava com o professor aquilo que ele estava necessitando. Então, vai ser um encontro... Eu não estou nada programado. Constelação a gente não programa. A gente abre o sistema e vê o que acontece. Então, eu vou estar de corpo e alma, aguardo todo mundo. Oi, Elizabeth, me passa, por gentileza, que bairro que é e fica próximo de alguma estação de metrô? Fica na Aclimação, entre Aclimação e Liberdade, mas fica do lado do metrô Vergueiro. Chegou no metrô Vergueiro, é só subir uma escada, o metrô Vergueiro fica na rua Vergueiro, não precisa andar, sobe a escada, caiu na Praça Santo Agostinho. Na praça já está o prédio à direita, em frente à igreja. Frente à igreja de Santo Agostinho. É de super fácil acesso. Eu vou deixar tudo isso no Instagram do IBCF, no meu Instagram. Depois você passa para a Daiane por escrito, por gentileza. É um convite. Para você que é de São Paulo, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única. E uma coisa eu falo sempre, Elizabeth, não tem um dia igual ao outro, uma aula igual ao outro, um curso igual ao outro, ou uma constelação igual ao outro. Todas elas a gente está evoluindo e está aprendendo. E é uma troca. E eu agradeço você por disponibilizar seu espaço, seu tempo, para poder fazer esse trabalho incrível em prol dos associados do IBCF, no qual a gente tem também um grande evento, 27 e 28 de outubro. Quem ainda não se inscreveu, não percam. E esses nossos encontros abertos, que nem o de hoje, eles são também para expandir o IBCF. Para você que conhece uma pessoa que ainda não é associada, indique ele, porque é juntos, unindo forças, que a gente vai atingir o lugar maior. E com certeza o IBCF ele está incrível. Uma troca igual a essa, as trocas que a gente faz também às quartas-feiras, é um conteúdo riquíssimo. E eu vou fazer um convite para você, como o tema é bem bacana, Elizabeth, a gente vai ver um dia para a gente falar com os associados também sobre esse tema, para tirar dúvidas, tá? Porque eu acho que você tem muito a contribuir. Obrigada, Inácio. Acho que o trabalho do Instituto ele está sendo fundamental, né, para estar organizando, pondo ordem na casa, né, como o Bert pediu para você. Eu acho que constelação, quando você entra em sintonia com o sistema daquele que te solicita uma constelação, ela é de grande valor. A constelação não são palavras repetitivas, né? Muitas vezes a gente faz isso, simplesmente repete alguma frase de efeito. Isso a gente sabe. Então vamos lá. Eu vou responder umas últimas perguntas que estão aqui. Este evento não tem custo, ele é gratuito, ele é um evento oficial do Instituto. Ele é de prioridade dos associados, mas quem ainda não é associado e queira participar,
Você vai ter aqui na bio como você se inscreve para participar. E para quem é do bairro, apareça, vai tomar um café com a Elizabeth, com certeza vão ter histórias maravilhosas. E fica o convite para todos aqueles que queiram fazer eventos do IBCF. Procura a gente, vamos fazer juntos. Juntos a gente vai expandir essa ideia desse instituto maravilhoso, que nós temos um grande mestre chamado Renato Bertatti e uma grande idealizadora que trabalhou muito pelas constelações do Brasil, a nossa presidente de honra, Mimansa Érica Farni, no qual eu reconheço o Bert e Sophie também. Então, gente, vamos lá, unir forças, vamos fazer. Elizabeth, foi fantástico esse bate-papo. Assim que acabar a live, eu vou compartilhar o vídeo, vocês podem compartilhar para todo mundo. Para quem tem essa situação da inclusão, de repente é uma grande oportunidade de falar pessoalmente com a Elizabeth. Esse evento é presencial, ok? Somente presencial. Então, Elizabeth, só uma pergunta última, que eu tive uma curiosidade. Seu sobrenome vem da onde? Elizabeth Chinch ou Elizabeth Kink, italiana. Italiana, tutte buona gente. Tudo buona gente. Eu sou da Moca, Bela. Aqui só tem italiano. A gente sabe que o que vem de lá é pesado, mas é muito forte, muito forte. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Elizabeth. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.